Olá, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Meu nome é Cláudio e quero te apresentar hoje um autor que eu leio desde muito tempo, o Caio Fábio. Você já ouviu falar em Caio Fábio? Já ouviu falar em Fábrica de Esperança? Não? Então fique comigo, vou te contar um pouquinho dessa história. Bom, Caio Fábio é pastor. Ele teve uma relevância muito enorme na década de 80 e 90. Mas antes de chegar até esse período, é importante contar que como ele chegou a ser essa relevância no meio cristão evangélico. E depois falo um pouco do livro que eu li dele, que é Seguir a Jesus. Bom, o Caio Fábio, as informações que eu vou passar sobre o Caio Fábio estão neste livro aqui. Vou para cá. Caio Fábio, Confissões do Pastor. É uma biografia dele escrita por Zueni Ventura. Caio Fábio é amazonense, nasceu em Manaus na década de 50. E muito jovem ele se enveredou por muitas aventuras, drogas, enfim, um mundo, digamos assim, que naquela época para ele era o que ele vivenciava, para preencher um vazio enorme que ele mesmo relata no seu livro, possuía dentro de si. Com 19 anos, mais ou menos, ele teve uma experiência religiosa muito forte e então veio a entregar a vida para Jesus. Jovem já, em Manaus, ele começa então a falar do evangelho para pessoas do seu grupo, do seu nicho. Ele era um cara de cabelo comprido, se vestia de preto, tinha botas grandes, enormes, e o pessoal que era amigo dele continuou sendo amigo, agora ouvindo então o evangelho que o Caio pregava. Aquele evangelho que transformou a sua vida. Logo começou a crescer o número de jovens que começaram a escutar a palavra que ele trazia. Chamou a atenção dos líderes religiosos da capital amazonense. Então, o pai dele já era membro da igreja presbiteriana e Caio foi convidado a participar da igreja. Logo se tornou pastor e também começou então oficialmente, a pregar o evangelho em Manaus. Ficou cada vez mais conhecido, tinha programas de rádio, lhe ofereceram um programa de televisão, ele aceitou e logo ele ficou conhecido nacionalmente. Passado algum tempo, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, em Niterói, ele começa o ministério, logo se expande para a capital carioca. E ali, então, é onde que ele mais fica em evidência, né, por assim dizer, tanto no meio evangélico cristão, como também na mídia secular. Na década de 80 e 90, ele desenvolve vários projetos, entre os quais o principal é a Fábrica de Esperança, tornou o maior projeto filantrópico social da América Latina na época, na década de 90 principalmente, a Fábrica de Esperança, né? Chegou ao final da década de 90, enfim, o livro que eu mostrei para vocês, ele conta então essa história do nascimento do Caio até o final da década de 90. No final da década de 90, o Caio teve um problema com um envolvimento na política, com o dossiê Caimã. Ele acabou sendo enganado por um movimento político e nesse mesmo período ele acaba se divorciando da sua esposa por conta de um adultério. É o fim do Caio Fábio? Não é o fim do Caio Fábio, como qualquer ser humano. Ele sofreu bastante. Já há algum tempo atrás ele queria ter rompido com a igreja evangélica brasileira, mas não conseguia. E esses fatores que eu falei, do Secamã e o adultério, levaram ele então a sair de vez do movimento evangélico brasileiro. Na década seguinte ele começa aos poucos um encontro pequeno no Rio de Janeiro, chamado Café com Graça. Esse movimento cresce e depois se torna o Caminho da Graça, do qual ele é mentor até o dia de hoje. O Caminho da Graça existe em várias capitais brasileiras, principalmente. Atualmente o Caio está nas redes sociais, principalmente no canal no YouTube, onde ele tem um programa de televisão. Ali ele prega e continua pregando o Evangelho também.
E sobre os livros do Caio, eu comecei a ler os livros dele nos anos 90, 94 em diante, li muitos livros. Um deles, um dos primeiros que eu li foi esse aqui, Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Na verdade é um livreto, ele tem menos que 100 páginas, mas é um livro muito interessante para quem está começando na fé. Fala sobre, como o título diz, seguir a Jesus. Seguir a Jesus vai muito mais além do que levantar a mão no culto. Ele envolve renúncia ao ego, aos seus próprios prazeres, às suas intenções mais espúrias. Seguir a Jesus requer um novo nascimento, um nascimento que olha para a cruz, um novo nascimento que olha para a cruz, que olha para a obra de Jesus e que aceita o convite dele: vem e segue-me. Tem um preço? Tudo tem um preço na vida, claro. E o preço de seguir a Jesus é que você provavelmente será caluniado, envergonhado, injustiçado. Provavelmente as pessoas zombarão de ti pela tua fé. Talvez não, talvez hoje vivemos numa sociedade tão cristianizada que seguir a Jesus se tornou um modismo, mas não deve ser assim, não deve ser um modismo, deve ser um comprometimento de vida, um comprometimento de fé, uma prática de vida que ama o próximo, que espelhe o caráter de Jesus na tua vida e isso seja transmitido para o próximo. Em síntese, é isso que o livro do Caio Fábio nos traz, nos mostra como Jesus lidava com as circunstâncias da vida, como ele se importava com aqueles que eram os desfavorecidos da sociedade, como também ele não deixava de falar aos religiosos do que precisava ser dito, assim como também se encontrava com pessoas das mais diferentes camadas sociais. Jesus sempre se fazia presente em qualquer contexto e aonde ele chegava, ele impactava. Então, quando ele ia fazer o seu ministério, quando ele estava fazendo o seu ministério, ele trazia junto consigo alguns discípulos, ele os convidava para segui-lo. E eles aprendiam então com o mestre como deveria ser, como deveriam se comportar, qual é o propósito da vida do reino de Deus. Então Jesus veio trazer isso com a sua vida, com sua morte e ressurreição ele anula o poder do pecado, ele nos transporta então para o reino da sua graça, para o reino de Deus. Ah, mas nós então seremos bem-sucedidos? Nós não teremos problemas? Não é bem assim, né? O ser cristão, o aceitar Jesus, implica principalmente em se reconectar com Deus. Quando nós estamos em pecado, nós estamos separados de Deus. Agora, com a vinda de Jesus, com sua morte, com sua ressurreição, isso é quebrado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e ele nos torna aceito a Deus. Por isso que o Caio disse que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, porque ele nos tira do ordinário, daquilo que é comum da nossa vida e nos transporta para o extraordinário, para uma vida de significância e de significado. Então eu recomendo bastante o livreto do Caio. Se você tiver oportunidade, compre, leia e você vai aprender muito, assim como eu também aprendi. No próximo vídeo que eu colocarei no canal, vou estar colocando 5 frases do livro e espero que você seja abençoado por ele.